O Paraná é uma potência pecuária. Possuímos a maior avicultura de corte do Brasil, a segunda maior suinocultura, sem falar no leite, em que só perdemos para Minas Gerais no ranking de produção. Mas de nada adianta ter excelência produtiva e não ter mercado. Por isso, é importante que esses produtos de origem animal possuam os selos dos serviços oficiais de inspeção, como por exemplo o CIF federal, o SIM municipal e o CISP estadual. Calma, não se apavore. Logo, logo vamos explicar tintim por tintim o que são cada uma dessas siglas. Afinal, mais do que bons queijos, salames e embutidos, os produtores vendem segurança alimentar. Esse é o tema deste episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pela Marisa Henning, que é gerente de inspeção de produtos de origem animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Bem-vindo, Marisa. Olá, muito obrigada. Também temos aqui hoje o técnico do Departamento Técnico aqui do Senar Paraná, o Alexandre Lobo Blanco. Tudo bom, Alexandre? Tudo já, é um prazer estar aqui com vocês. E a minha colega, a jornalista Bruna Fioroni. Como é que vai, Bruna? Olá, André. Olá a todos os nossos ouvintes. Bom, Marisa, tem um emaranhado de siglas, né? CIF, CISP, SIM, né? Que muitas vezes confunde o produtor rural que nos escuta. Eu queria perguntar para você o que são os selos de serviço de inspeção oficial? Então confunde mesmo. É normal, são muitas siglas, muitos selos, muito serviço de inspeção. Mas o que rege no Brasil, desde 1950, são 3 níveis de inspeção. Na verdade, são 3 instâncias e não 3 níveis, porque nível seria um é mais baixo, o outro vai melhorando. Não, são 3 instâncias de inspeção. Serviço de inspeção municipal, que a gente denomina de SIM, serviço de inspeção estadual, que é denominado CIE, e aqui no Paraná é o CIP, e o serviço de inspeção federal, que é o CIF. Esses normalmente a gente vê na carne, o carimbinho, esses são os serviços de inspeção. E a quem cabe a responsabilidade de emitir esses selos? Então, o serviço de inspeção municipal, se você me permite, eu vou explicar claro. Como eles funcionam. Então, o serviço de inspeção municipal, ele permite que quem obtiver registro neste serviço de inspeção só comercialize no âmbito do município. Por exemplo, eu tenho meu registro no Serviço de Inspeção de Curitiba, eu só vou poder comercializar os meus produtos no município de Curitiba. São José é do ladinho, mas eu não posso comercializar. E isso vale para todos os municípios do Brasil. O que tem o registro no Serviço de Inspeção Estadual, no caso do Paraná, é o CIP-POA, que está na ADAPAR, ele pode comercializar em todo o âmbito do estado. Então, quem tem o CIP-POA só pode comercializar no Paraná. Ah, mas Santa Catarina está do lado. Não pode. E quem tem o Serviço de Inspeção Federal, o CIF, ele consegue comercializar em todo o âmbito federal, todo o Brasil. E também aqueles que têm um registro, pode fazer essa comercialização fora do Brasil, pode exportar a alguns estabelecimentos que atendem aos critérios exigidos. Ah, entendi. E vale para todos os produtos de origem animal, desde o pequeno produtor até a grande agroindústria? Todos os produtos de origem animal que são comestíveis. Ah, por exemplo, o couro. O couro não é registrado no Serviço de Inspeção Municipal. Ele tem um registro junto ao Ministério da Agricultura. Entendi. E uma dúvida que às vezes chega para a gente é esse tipo de condição, né? Ela precisa ser obedecida pelo produtor dentro da propriedade rural ou pelo estabelecimento? Pelo estabelecimento. Apesar de que, digamos que você vai produzir um queijo. A responsabilidade também vem de quem entrega a matéria-prima. Por exemplo, o estabelecimento tem que comprar, claro, um produto que seja de um estabelecimento reconhecido.
Por exemplo, o produtor José da Silva produz lá na propriedade dele e vende esse leite. Esse leite ele tem que comprovar que ele tem boas práticas agropecuárias. Né? Então não é, eu vou comprar de qualquer produto. Não, os produtos eles seguem um controle, porque a gente não consegue dentro do estabelecimento melhorar uma matéria-prima que seja ruim. Entendi. E que tipo de condição o estabelecimento precisa cumprir? Envolve custos muito altos, envolve investimento, ou é mais uma questão legal de regulamentação? Então, cada tipo de produto produzido tem uma regra. Por exemplo, ele produz ovos de codorna em conserva, as regras são uma. Eu produzo queijo, as regras são outras. Eu produzo carne, é um abatedouro, as regras são outras. A custo, sim, a custo, que precisa ter investimento. Então, esse custo tem que estar embutido no preço dele para que ele consiga ter esse produto feito inócuo, que a população possa consumir sem problemas nenhum. Então, sempre vai ter custo em algo que você vai fazer. Que vai agregar valor no final, né? Exatamente, é a mesma coisa. Eu quero ser taxista. Né? Você não vai pegar um carro que está todo quebrado, que não tem pneu, que o pneu está careca, que não tem freio. Que não vou dar segurança para o meu cliente. Bem isso, exatamente isso. Você precisa dar essa segurança que você dá, por exemplo, num carro colocando uma outra pessoa, que a responsabilidade é tua, é a vida de outra pessoa. E no produto de origem animal é a mesma coisa, é a saúde. Hoje nós vivemos cada vez mais, graças a Deus, né? A nossa expectativa de vida está cada vez maior. Então, os nossos idosos, que vivem cada vez mais, eles têm uma imunidade mais baixa. As crianças também. Então, isso faz com que cada vez mais nós precisamos cuidar do produto que oferecemos a essa população. Olha aí. Bruna, você que apurou essa matéria aí que o nosso ouvinte vai ler na revista Boletim Informativo, o que te chegou aí de dúvida dos produtores? Onde que você notou aí que o pessoal tem mais dificuldade de entender esses processos todos? Eu acho que o produtor ele acaba se confundindo, não diria se confundindo, mas ele fica nessa dúvida de qual selo ele vai procurar, né? Eu devo ir atrás já num selo para vender para o estado todo, mas espera aí, será que eu vou vender meu produto mesmo no estado todo, né? Quais os custos que isso vai implicar? Então, com todos que eu conversei, né, as especialistas e tudo mais, bateram muito nessa tecla, né, do produtor ele saber reconhecer qual que é o negócio dele, né? O que isso implica em custos? Vale a pena mesmo ele passar por toda a burocracia de ir atrás de um selo, de um CIF, né? Se ele não vende nem para outro estado direito? Então, é mais nesse sentido. Acho que é muito importante o produtor entender mesmo como que ele vai... qual que é o negócio dele, né? O que ele precisa e para não pular etapas que às vezes não são necessárias. E Marisa, esses selos que são necessários para vender o produto de origem animal para o consumidor final, né, que vai consumir aqueles produtos, né? E no caso dos produtores que vendem para essa matéria-prima, né, de origem animal para ser transformada pela indústria, de repente ovo para fazer albumina ou alguma coisa semelhante assim, também precisa ter algum tipo de selo, algum tipo de certificação? Alguns produtos, sim. Eles precisam ter origem determinada, ou seja, a empresa que compra, ela tem que poder provar de onde ela compra. Né? Hoje é a famosa rastreabilidade. Você tem que ter rastreabilidade do teu produto. Alguns locais já têm até mesmo, por exemplo, o animal consegue, você chega na prateleira do supermercado e a carne você consegue rastrear o animal desde onde veio a propriedade. Então isso é bem interessante. Para quem vende, algumas coisas são exigências. Por exemplo, eu vendo leite para um laticínio que vai produzir manteiga. É necessário que se tenha a vacinação dos animais, que se tenha boas práticas de fabricação. Alguns requisitos tem sim, não há um registro. Não há um serviço de inspeção para isso, porque o serviço de inspeção, ele trabalha com produtos. Tá? A área animal, daí sim, é diferente, mas não tem o registro do SIM, CIP ou CIF. Entendi. E o que pode acontecer no caso de alguém comercializar sem esse selo? Eu produzi um queijo na minha propriedade, meio artesanal, e o meu vizinho tem um mercado, eu estou colocando lá.
Então, esse é um produto denominado produto clandestino. Apesar de sabermos de onde ele vem, ele é um produto clandestino. E isso, o que acontece? Por que é tão importante o serviço de inspeção? Na verdade, não é importante o selo. O selo é uma consequência de você ter uma inspeção na tua produção. Porque esse serviço de inspeção vai te orientar, vai orientar quais são os exames que devem ser feitos, quais as análises, o que é necessário, quais os riscos, o que nós chamamos de pontos críticos. Por exemplo, eu recebi o leite num tarro e não lavei o tarro, coloquei já dentro do estabelecimento. Isso é uma fonte de contaminação, porque o tarro foi colocado no chão, entrou no caminhão. Então, esses que a gente chama de pontos críticos, isso ele aprende tendo a inspeção. Então, essa boa prática de fabricação, isso tudo ele aprende com o serviço de inspeção. Então, é muito interessante que ele tenha. Sem ter um serviço de inspeção, ele vai ter os produtos apreendidos, ele pode ser autuado. Então, as consequências realmente não são agradáveis. Olha aí. E, Alexandre, você acredita que, de alguma forma, o Senar, que tem cursos, por exemplo, de boas práticas e vários outros aí para você organizar a propriedade, colocar a propriedade em condições de produção assim adequadas, você acha que ele acaba contribuindo para que esse produtor de alimentos consiga obter essas certificações, esses selos? Com certeza, André. Então, os nossos treinamentos, tanto os de boas práticas quanto os treinamentos relacionados à organização de propriedade, instruem o produtor de uma maneira muito didática, muito organizada, a trabalhar os princípios do autocontrole, que vai facilitar imensamente os trabalhos da auditoria, da inspeção, tanto do comprador quanto dos órgãos de fiscalização. Então, são práticas simples na propriedade, de registros, controles, práticas realmente organizadas, que implantadas de fato no manejo do dia a dia, não oneram o produtor, não deixam o trabalho mais difícil, mas que facilitam muito o trabalho da indústria que vai transformar, da inspeção, com vista sempre à saúde e segurança do consumidor. E eu poderia dizer até que são os primeiros passos, de repente, que o produtor pode buscar para conseguir essas certificações? Sim, e é um passo muito importante que ele pode até valorizar a comercialização dele se ele buscar antes de um processo fiscalizatório ou de uma exigência. Então... E até uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, é importante o produtor, como a Bruna falou, saber onde ele quer chegar antes de começar qualquer coisa, antes de fazer uma obra, antes de colocar o processo em andamento, porque eu imagino que vamos dizer assim, um laticínio que vende para o município tem uma estrutura diferente de um laticínio que vai vender para o Brasil inteiro, em termos de normas, de segurança, de sanidade, né? É importante o produtor ter essa visão de negócio, assim, olha, eu não vou investir agora no SIM, eu já vou investir direto no CIF, porque é isso que eu quero. Ou não, como a Bruna falou, né? Não, eu nem tenho queijo para vender para o Brasil inteiro, para que eu vou querer fazer uma superestrutura? Esse tipo de visão a longo prazo é importante? Eu acho importantíssimo, até porque, como você falou, investimento é um investimento. Por mais que seja, eu vou ter um estabelecimento pequeno, que vai atender as normas, mas é pequeno, mas sempre tem custo. Ele vai ter que levantar um prédio, ele vai ter um prédio, né, uma instalação, mas ele vai ter que colocar um recurso financeiro nisso, e isso é importante, que ele, antes mesmo de iniciar, que ele procure um profissional, um engenheiro, isso para fazer a construção ou para fazer a adequação é muito importante. Até mesmo dentro da prefeitura, se for pequeno, eu posso procurar na prefeitura um engenheiro que possa me ajudar, porque elas têm... Toda a área de engenharia pode ajudar num estabelecimento de pequeno porte, principalmente se for em área rural, até mesmo um engenheiro agrônomo. Então, eles conseguem auxiliar isso. Então, primeiro, eu acho bem importante você saber aonde você quer chegar, como você falou. Eu quero uma produção pequenininha, eu quero vender aqui só no meu município. A minha instalação vai ser pequena. Agora, eu já tenho o sonho de vender, de repente, eu produzo lá em Umuarama, meu sonho é vender nos restaurantes de Curitiba. Ele terá que ter outro serviço de inspeção. Até se você me permite fazer um comentário sobre, claro, 2 selos diferentes.
No Brasil, há alguns anos atrás, foi lançado um sistema chamado SISB. Esse sistema ele permite que tanto o município quanto o Estado possa fazer a adesão de determinados estabelecimentos para vender em todo o Brasil. Então, o SISB, por exemplo, nós, Paraná, somos um estado SISB. Então, nós podemos indicar ao Ministério da Agricultura algum estabelecimento que, mesmo tendo registro conosco aqui, o que o permitiria vender somente no estado, com o SISB ele pode vender em todo o Brasil, mesmo tendo serviço de inspeção estadual. Olha. Claro que ele tem algumas regras a cumprir, mas é um objetivo, ele não precisa ter o serviço de inspeção federal, vai poder vender em todo o Brasil. E desde 2020, o estado do Paraná fez o que as pessoas não gostam muito que eu coloque essa nominação, mas é o SISBinho, ou seja, o Paraná lançou o SUSAF, que é aquele selo que permite, mesmo que ele tenha um serviço de inspeção municipal, que o permitiria vender só aqui, só no município, ele consegue comercializar em todo o Paraná. Então, às vezes ele não precisa sair do que eu chamo de zona de conforto. Ele tem um estabelecimento pequenininho, está atendendo a inocuidade do produto que ele deve ter, a qualidade. E ele não precisa sair para uma instalação maior, mas ele quer vender para o município do lado. E isso o SUSAF permite. Então, é um grande passo para o estado do Paraná essa concessão. Nós temos hoje no Paraná já 22 municípios que já podem indicar estabelecimentos. Olha. Então, há algumas coisas a se adaptar, há algum investimento a fazer? Tem sim. Não é pela burocracia, mas sim porque a gente escuta o pessoal dizendo, mas se é bom para comer aqui no município, por que não é bom para comer lá na Bahia? Né? Mas há uma explicação para isso. Por exemplo, eu produzo o meu salame. Eu produzo aqui, tenho serviço de inspeção municipal e vendo somente aqui no município. É quase que um consumo imediato. Eu vou vender para você, né? Não sei se vou vender direto na minha propriedade ou se eu vou vender no meu estabelecimento na cidade, mas o consumo é quase que imediato. Meu prazo de validade é menor, mas não há atravessadores, não vai ser utilizado um distribuidor, nem um transporte que vai levar, 2, 3 dias, que é bem diferente daquele que vai vender para a Bahia. Ele vai vender, vai ter quem compre aqui, vai ter o transportador que vai até a Bahia, 2, 3 dias, ele vai ser manipulado por mais pessoas, ele vai para um distribuidor, ele vai ficar lá para depois chegar num estabelecimento para depois um cidadão baiano comprar esse produto e consumir. Então, ele precisa ser trabalhado diferente daquele produto que tem consumo imediato. Né? A microbiota não vai trabalhar nesse meio tempo. Agora, quando ele vai ficar muito tempo armazenado e manipulado, é diferente. Então, é por isso que algumas regras são diferentes. Olha aí, isso eu não sabia. E daí, nesse caso, quem faz a inspeção é o próprio município? O município. Ele continua sendo feito pelo município, porém, esse município tem... quem consegue a adesão inicial é o município. Digamos que, deixa-me dar um exemplo, por exemplo, Cascavel. Cascavel é um ótimo exemplo. Eles têm serviço de inspeção municipal, perfeito, trabalhando lá. Aí eles conseguiram, ou deles foi ao contrário, mas eles conseguiram SISB, ou seja, eles requereram ao Ministério da Agricultura que eles pudessem indicar alguns estabelecimentos para comercializar em todo o Brasil. Então, eles têm lá serviços de alguns estabelecimentos com inspeção municipal e alguns estabelecimentos que têm inspeção municipal SISB. Esses estabelecimentos podem vender para todo o Brasil. E há 2 anos atrás eles conseguiram o SUSAF também. Então eles têm também agora estabelecimentos que têm sim, mas podem comercializar em todo o estado do Paraná. Olha, é uma chancela de confiança que o Ministério da Agricultura dá para o Estado e o Estado dá para o município, é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Dá para dizer que é isso, quase como um selo de qualidade. Né? Não é uma inspeção. Nenhum estabelecimento pode ter simplesmente SUSAF se não tiver um SIM, por exemplo. Né? O SIM tem que estar instalado, trabalhando, estruturado direitinho para poder conceder assim o SUSAF depois. É um selo complementar.
Olha aí. Existe algum caso emblemático, assim, algum setor onde a informalidade é a regra, que é mais difícil regulamentar, ou que tem mais resistência, até pela própria natureza da produção? Tem algum caso assim que é mais complicado de lidar? Então, se fosse essa pergunta há uns 10 anos atrás, eu ia dizer que era o leite, né? Era o leite comprado ainda, né? Eu até brincava, porque eu moro no município do lado, eu moro em São José dos Pinhais, então vindo para cá eu cruzava com uma carroça, com garrafa PET vendendo leite. Então o pessoal diz, só existe no interior. Não, não existe, existia aqui até pouco tempo atrás. Hoje, o que acontece é o problema maior. Nós estamos sendo produtores cada vez maiores de queijo. Então, o queijo está em voga, todo mundo gosta, né? É difícil a pessoa que não gosta de queijo. Eu creio que a pessoa que não gosta de queijo é aquela que tem algum problema, por exemplo, né, de intolerância, alguma coisa assim, porque ele é um produto saboroso que se consome há, sei lá, milhares de anos, né? Então, o queijo hoje, por quê? Não é por má vontade dos estabelecimentos, não é por nada, mas é porque se consome. Eu consumo queijo desde pequenininha, então a gente não tinha essa consciência de que precisaria de uma inspeção, de que a gente só pode comprar um produto inspecionado. Então hoje os restaurantes querem comprar os nossos queijos, e são queijos com muita qualidade, são produtos muito bons, mas que a gente ainda tem um passinho para que esses produtores se regularizem. Então, isso é um dos pontos cruciais do SUSAF. É fazer com que esses produtos que estão sendo tão procurados no Brasil todo, no Paraná todo, pelos grandes chefes, tenham realmente um selo, um serviço de inspeção, que sejam produtos de qualidade e inócuos. Olha, até vou pegar um gancho desse tema que você levantou, Marisa, que o Sistema FAIP Senar Paraná, ele é um dos, não é nem patrocinador, é um dos criadores, né, Alexandre, do Prêmio Queijos do Paraná, dos idealizadores, realizadores. Isso. Ao lado do IDR, do Sindileite, do Sebrae. E até queria fazer uma pergunta para você que está acompanhando de perto, Alexandre. A gente podia dizer que de repente tem um efeito colateral positivo nesse concurso, que é acelerar a busca de alguns produtores por esses selos? Digamos assim, será que teve algum produtor que falou, puxa vida, para eu participar do concurso eu vou ter que correr atrás do meu selo, vou regularizar aqui a minha produção, meu estabelecimento? Será que a gente foi um catalisador desse processo? Aconteceu, André. Então até a gente foi bem... O regulamento do concurso foi muito bem discutido com todas as autoridades sanitárias e está lá escritos os princípios para participar. E aí, como a Marisa colocou, bons produtores de queijo que tinham prestígio no município falou, puxa, preciso participar. E aí? Preciso me regularizar. Então, às vezes, até já tinha essa ideia, esse sonho, e precisava de um empurrãozinho da sociedade aí para que houvesse essas formalizações. E como a Marisa bem colocou, busca um apoio do técnico, busca um apoio da prefeitura. Nesse cenário, até os nossos colegas do IDR estão bem ativamente entrosados dentro das secretarias, dentro dos municípios, dos escritórios regionais da DAPAR, para auxiliar o produtor nessa jornada. Olha aí, ó. E tem outra coisa que eu queria perguntar, que às vezes o pessoal também se confunde, acha que tem a ver, que não é necessariamente de origem animal, mas são os selos de identificação geográfica. A senhora sabe como é que funciona isso? Então, esse é um pouquinho mais complicado, a indicação geográfica, porque ele compete, eu não sei bem como se faz, porque não é nosso métier, não é? Mas ele é trabalhoso porque você tem que provar que ali naquela região que você quer, por exemplo, nós temos, eu acho que Ortigueira, região de mel, se não me engano. Sim. Isso, né? Então, só podem ser produzidos naquela região, tem características especiais, né? Tem o terroir diferente, então a indicação geográfica é bem interessante, mas é um processo um pouco mais demorado pela complexidade dele. A gente não fala de um município normalmente, a gente fala de uma região. Então são vários municípios. Isso é bem interessante. Tem o queijo da canastra, que tem também indicação geográfica. Então, vários aqui nós temos, eu creio que da erva mate também, sim, né? de São Mateus. Isso. Hoje o Paraná tem 12
registros de identificação geográfica. E tem, acho que 2 que estão aí caminhando, mas 12 já tem o selo. É o 3º estado com mais identificações geográficas no Brasil. E acho que é importante a gente deixar claro, né, Marisa, que a identificação geográfica, né, ela vem aí para agregar valor. Mas os selos de inspeção, o produtor não pode deixar de ter, né? Então, identificação geográfica é uma coisa, inspeção é outra, né? Então, ele precisa ainda ter todo esse selo de inspeção, seja municipal, estadual, enfim. É bem diferente. A inspeção é uma coisa, a inspeção ela é concedida pelo município, estado ou federação para um estabelecimento em especial. A indicação geográfica é toda uma região que engloba vários municípios, ou até um município grande, mas ele não tem nada a ver com a inspeção. Ou seja, se eu tenho o selo de indicação geográfica, não me exclui da necessidade de eu ter também o selo, o CIF ou SIM do meu estabelecimento. Né? Isso, se for produto de origem animal, não substitui. Olha aí. E que outras medidas a senhora acredita que o produtor, o empresário, o dono do estabelecimento pode adotar para agregar qualidade, segurança ao seu produto e também para proteger a própria propriedade intelectual? Também tem outros caminhos para de repente, cercar essa questão para que o estabelecimento dele esteja seguro? Então, eu acho que o primeiro passo que qualquer estabelecimento ou alguém que queira produzir ou já esteja produzindo é realmente procurar o serviço de inspeção. Registrar o seu estabelecimento e também registrar o seu produto. Quando se fala em proteção, digamos, intelectual de um produto, de um, sei lá, digamos, um salame especial ou um queijo especial, eu acho que aí... hoje nós temos alguns produtos que têm o que a gente chama de RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Ou seja, um queijo mussarela, por exemplo, ele é produzido aqui, ele é produzido em São Paulo, ele é produzido na Bahia, do mesmo modo. Então não tem o porquê do estabelecimento dizer, olha, isso aqui vai ser feito assim, 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 porque já há esse padrão, basta que ele siga esse padrão. Agora eu quero produzir, digamos, sei lá, um queijo que dentro do queijo café. Isso, um queijo com café. Ou o que é pior, né, um queijo com insetos, que hoje está muito na moda o pessoal... está muito na moda o pessoal querer colocar insetos nas coisas. Eu acho particularmente meio estranho, mas se for um veio de comercialização, perfeito, né? As pessoas consomem o que tem vontade. Então, digamos que ele queira colocar aí um café dentro do queijo. Aí ele vai precisar sim de um regulamento técnico, ele vai ter que fazer esse RTIQ, provar que aquele produto que ele está fazendo não vai causar mal nenhum para quem vai consumir. Então, isso sim é uma proteção de identidade. Eu fiz esse produto é diferente, eu vou fazer um registro desse produto. Tá? Então, esse registro com esse nome, aí teria que registrar o nome que ele, a denominação que ele quiser. Claro que existem regras também para denominação. Essas regras servem para que o consumidor não seja induzido ao erro. Né? A gente viu há um tempo atrás, agora um ano atrás, que estava sendo vendido um produto que era soro de leite, numa embalagem muito parecida com o do leite. Então, as pessoas que com um pouquinho menos de atenção ao ler o rótulo, e também até pela situação econômica do país que nós estávamos passando, eles olhavam lá, vou comprar o mais barato. Então, era uma caixinha de leite. Você olha de longe, uma pessoa idosa que não enxerga muito bem, que não consegue ler as letras mais miúdas, se confundia. Comprou soro de leite quando deveria ter comprado leite. Isso chegou a ser fornecido para a criança. Então, é por isso que há regras no rótulo, há regras no formato da embalagem, para que o consumidor não seja levado ao engano.
E o selo, pode falar, Bruna? Não, até entrando nessa questão, né, de evitar esses enganos, né, do consumidor, que na matéria a gente fala também da importância do produtor registrar uma marca também, registrar a sua marca, né, que é uma forma de sair aí da informalidade, dele dar credibilidade ao consumidor, né, e evitar justamente que outros produtos sejam vendidos, o famoso, né, vender gato por lebre, outros produtos sejam vendidos iguais e não tenham a mesma qualidade, daí o consumidor acha que são do mesmo estabelecimento, e às vezes não são, né? Enfim, então é uma forma também, não é obrigatório, né? Também vinculado ali ao INPE, mas é uma forma do produtor garantir ali, agregar valor ao seu produto, garantir que ele está trabalhando com profissionalismo, enfim. É importante ressaltar isso. Na indicação geográfica, inclusive, você não pode utilizar aquela denominação em outro lugar. Um exemplo aqui, eu estive em Minas Gerais no final do ano passado e eu gosto muito de queijo, fui procurar queijo, lógico, né? Minas, você vai procurar queijo, doce de leite, e existia lá um queijo serrano. Que interessante, queijo serrano. Não, o serrano estava no rótulo, não era um queijo serrano. Olha. Que também tem indicação geográfica, né? Então, era a marca. E isso a gente tem que tomar cuidado, né? Quando se diz artesanal também, nem todo produto que diz artesanal vai obter, por exemplo, um selo arte, que é outro selo, né? Que é somente para produto que é produzido de maneira artesanal. Então, esse é um outro selo que também não se pode utilizar a palavra artesanal banalmente em nenhum produto, para não haver essa confusão para o consumidor. E pegando um gancho nessa questão do selo arte, ele também é um selo, vamos dizer assim, voltado especificamente a esses produtores artesanais, né? Ou seja, uma agroindústria não ia poder gozar desse selo, mas ele também é um selo que garante que aquele produto é seguro, foi inspecionado, ou não necessariamente? A pessoa vai precisar também ter o SIM, ter o CISP. O que garante que ele foi inspecionado é porque nenhum órgão competente para conceder o selo arte irá conceder para um produto que não tem o serviço de inspeção, não tem o registro, né? Então, mas ele é um selo de qualidade. Como é que eu vou explicar? Assim, ele não... o produtor... Só que ele pode ser concedido também para uma agroindústria, porém, para um produto desta agroindústria. Digamos que você tenha um laticínio e você produz diversos tipos de, sei lá, de manteiga. Mas uma delas é especial. Você não utiliza maquinários, você não utiliza o que a gente chama de maquiagem no produto, não utiliza aditivos, não utiliza corantes. Você pode sim obter um selo arte para aquele produto em especial. Então, um produtor pequeno também pode fazer isso, mas o selo arte é para o produto. Tá? E uma vantagem, né, do selo arte é que para o produtor, por exemplo, que tem ali um produto, um registro municipal, o selo arte permite que ele venda esse produto para o Brasil inteiro, né? Permite, só que, claro, dentro das regras de produção que garantam que esse produto pode realmente ser comercializado em todo o país. Inclusive, até o ano passado, quem concedia o selo arte eram os serviços de inspeção dos estados e também o Ministério da Agricultura. Hoje não, a partir de dezembro, final de dezembro, os municípios também podem conceder. Claro, quando eu digo os municípios, são os serviços de inspeção dentro dos municípios. Perfeito. Gente, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a presença da Marisa, do Alexandre e da Bruna. E queria perguntar para vocês, para deixar no recado final, onde o produtor pode buscar mais informação para regularizar a sua produção, para colocar ela dentro aí dos conformes aí de segurança, sanidade, e obter o selo necessário para comercializar? Então, dentro da parte tem uma página. Ali nessa página, hoje, até foi colocado hoje mesmo, nosso linkzinho para um WhatsApp, onde o produtor clica ali, olha, eu quero SUSAF, como que eu faço?
né? E para quem pode também, além de entrar nesse WhatsApp automático e obter algumas informações, ele também pode procurar o seu município. Procura até, eu deixo aqui um apelo, né? Se o município não tem serviço de inspeção, e tem alguns que ainda não tem, conversa com o prefeito, conversa com as autoridades. Olha, eu tenho aqui minha produção, eu quero vender, eu quero regularizar, eu quero crescer. Então, roga o município para que eles instalem um serviço de inspeção. O Estado do Paraná, por meio do SUSAF, está aqui disposta a ajudar no que for necessário. O serviço de inspeção da ADAPAR está auxiliando os municípios no que pode. Não somente a ADAPAR, mas também o IDR, também está junto com a gente nessa implementação dos serviços de inspeção municipais, que é para auxiliar o pequenininho, o médio, e a gente está aqui no que precisar para ajudar. Maravilha! E André, também deixar as portas abertas dos sindicatos rurais, né? Então, toda a documentação relacionada ao Torga d'Água, o CAR, enfim, as documentações envolvidas, que isso fazem parte dos princípios das boas práticas, os registros de funcionários, o sindicato rural tem todo um rol de serviços aí para ajudar o produtor, ITR, enfim. E os cursos do Senar, obviamente, que vão auxiliar aí o produtor a ter esse melhor desempenho na produção rural. E a matéria da Bruna, né? Que vai sair no próximo boletim também, que vai dar um panorama muito bacana aí para quem tem interesse aí em ter o seu selo para comercializar o seu produto. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência. E queria lembrar que se você pretende ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Esse podcast é divulgado também no YouTube e no Spotify, além do nosso aplicativo de celular que chama Sistema FAEP. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!